Grande expediente do dia 6 de outubro de 2020, terça-feira, 15 horas e 33 minutos. Vamos falar mais uma vez de um dos maiores problemas da humanidade, que é imposto. O próprio nome já diz, é algo que lhe é enfiado goela abaixo, que lhe é obrigado a fazer. Impostos já causaram guerras, fome, miséria e todo tipo de problema na humanidade. Nós já tivemos oportunidade ao longo desses quase 2 anos de mandato de insistentemente vir ao plenário, defender a redução de impostos, considerando que o Brasil é um dos países do mundo que mais se paga impostos e que menos benefícios tem de retorno. Nós estamos preparando um longo estudo sobre isso, aprofundado, mostrando a excessiva carga tributária do país e os péssimos serviços prestados à população. E, não mais que de repente, somos surpreendidos em agosto com um projeto de lei estadual que não só reduz impostos, como, pelo contrário, na contramão da humanidade, propõe aumentar impostos. E ele aumenta impostos numa área em que ele não poderia fazê-lo, porque é de competência do Legislativo, caso a caso, decidir os aumentos de impostos estaduais, que hoje são o ITBI, o ICMS, o IPVA e o TCMD. Ou seja, este projeto de lei, ele tira da alçada do Legislativo, que já é pequena, lembrando que a Constituição de 1988 tirou muitos poderes dos estados, concentrando o poder em Brasília. Daí a frase, menos Brasília e mais Brasil. Porque a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, na verdade cometeu esse gravíssimo erro. Ele deu algum poder aos municípios, deu pouquíssimo poder aos estados, concentrou tudo em Brasília, principalmente a questão tributária. Então, quem gera riqueza, não fica com a riqueza. A cidade que gera dinheiro não fica com esse dinheiro. Ele tem que mandar para Brasília depois decidir se vai mandar de volta ou não. E aí o prefeito passando o pires. Governo, a mesma coisa. Ora, e o governador, que tem na sua mão uma das poucas prerrogativas, agora aumenta. Ou seja, ele vai conduzir o estado de São Paulo a uma situação muito crítica. Eu estou aqui todos os dias advertindo, registrando e denunciando esta decisão que, no meu entender, vai ser catastrófica. Se não, vejamos, IPTU, Imposto Territorial Urbano, que toda pessoa que mora numa cidade paga, quer seja uma cidade pequena, quer seja uma cidade grande. É um imposto que, na minha maneira de entender, já não cabe, deputados, porque você já tem que pagar por uma coisa que já é sua. Você se esforça para ter uma casa, um apartamento, e o governo quer abocanhar todo ano de você um pouquinho. Isso já é grave. Mas eles alegam que as prefeituras precisam desse imposto para promover melhorias. O fato é que ele fica com o teu dinheiro, mas não te dá a melhoria. Quando chegou aqui na cidade de São Paulo, os impostos vieram crescendo. Vou mostrar isso em breve, deputado Gil Maci, deputado Gil, no momento oportuno, ainda que não seja pauta estadual, mas há ligação. E os impostos municipais do IPTU é o mais grave. Em 2013, na gestão do então prefeito Haddad, isso causou um impacto muito ruim, porque houve um aumento absurdo do IPTU, e não aconteceu só na cidade de São Paulo, aconteceu em vários locais do Brasil, onde haviam gestões equivocadas. A partir de 2013, a curva de cobrança do IPTU na cidade de São Paulo foi tão alta, pasme os senhores, o ano passado, 1/4 da população da cidade não pagou o IPTU. Vou repetir, 25% da cidade de São Paulo em 2019 não aguentou pagar o IPTU. Então, a prefeitura esconde esse dado. Esse ano vai aumentar, por causa da pandemia. O que significa? Esse ano deve fechar com 1/3. De cada 10 pessoas, 3 bateram a mão. Falou, porra, ou eu pago a conta de luz,
ou eu pago IPTU. Então eu não vou pagar IPTU. O que significa que há um erro grosseiro de cálculo de IPTU. Você tem imóveis em São Paulo, pequenos, que pagam 4, 5 mil reais por ano de IPTU. Na contramão, de maneira, na minha forma de entender, demagógica, eles pegaram um monte de imóveis na cidade de São Paulo e falaram o seguinte: você não precisa mais pagar, né? Para ganhar voto, eleição. Aí, aquele monte de gente que não paga IPTU, não tem almoço de graça, alguém vai pagar essa conta. Ou seja, há uma má distribuição, um critério muito ruim. Eu estou citando o exemplo do IPTU, que é catastrófico, e estou avisando, o problema do IPTU em São Paulo vai levar a um problema de judicialização em massa. Já tem associação com mais de 250 mil pessoas revoltadas, desobediência civil, quebra-quebra e confusão da classe média, que está sendo comprimida por esse problema. Que, aliás, era a intenção de quem legislou na época. Trazendo aqui para o Estado de São Paulo, este projeto 529 vai fazer a mesma coisa. Ele vai aumentar os impostos de uma forma tão violenta que a população vai bater a mão. E vai nos levar a uma situação crítica. Eu vou até arriscar um palpite, segundo os cálculos dos tributaristas. 5 anos, ou seja, o governador já não estará mais aí, mas em 5 anos nós vamos ter um índice de inadimplência muito alto ou de sonegação. É a chamada curva de Laffer, que eu já mostrei aqui uma vez, um estudioso americano nos anos 70, deputado Barba. Ele fez o seguinte cálculo: se o governo cobra imposto demais, ele tem a ilusão que vai arrecadar mais. Mas é mentira, porque o que o povo vai fazer? Sonegar. Ele não aguenta pagar, ele não paga. É que nem o cara que, para sobreviver, tem que fazer de alguns artifícios. E quando ele cobra de menos o imposto não é o suficiente para ele gerir aquela cidade ou fazer a manutenção naquele equipamento público. Então tem uma equação de equilíbrio que esse financeiro, esse economista Laffer fez e que mostra o seguinte: se você aperta demais, mata o passarinho. Se você afrouxa, o passarinho voa. Resumindo, o imposto tem que ser algo justo e, de preferência, o menor possível, porque aquele dinheiro que o cidadão deixa de pagar em impostos, ele põe na economia, que circula, que gera renda, que gera emprego e que aquece a economia. O projeto de lei 529, pacote da maldade, ele vai na contramão, ele vai gerar recessão, porque quando aumentar a carga tributária vai haver mais sonegação, vai haver plano B, plano C, plano D, o dinheiro vai circular menos, o custo de vida vai subir. É um círculo vicioso negativo, a espiral descendente. Não precisa ser muito conhecedor de economia para chegar à conclusão de que o que está sendo feito, tecnicamente falando, vai levar o Estado de São Paulo a um estrangulamento financeiro. Não é só o PL 529, é um pacote de coisas que o governador está fazendo, supostamente para melhorar a gestão, mas que eu chamo de economia porca. Ele está economizando um pouquinho desse lado, mas vai criar um rombo enorme do outro lado. Não vai funcionar. Nós, em breve, na lista suplementar, se for possível, vamos apresentar o diagrama de blocos devidamente expandido, mostrando todos os impactos negativos, área a área, setor a setor, que este projeto de lei proposto pelo governo do Estado de São Paulo vai causar. Olha, o Estado de São Paulo sempre foi o protagonista financeiro da nação. Este projeto de lei vai nos levar a uma situação perigosa, delicada e de alto risco. Feito esse registro, continuaremos aqui a defender ostensivamente que esse projeto de lei não seja pautado, seja retirado e que os senhores deputados dessa casa ponham a mão na sua consciência e votem contra este projeto de lei. Estamos juntos nas coisas boas do governo, mas realmente neste caso
não será saudável para a economia do Estado. Muito obrigado, senhor presidente.